Fala BH. Fala BH. Fala BH. Olá, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da notícia da nossa cidade. Gente, revendo algumas coisas que está acontecendo na nossa cidade, você sabe o que o seu vereador faz no seu dia a dia? Você sabe quais os projetos de leis que estão sendo tramitados na Câmara Municipal que são de interesse a todo o povo? Vocês sabem qual é a importância, qual é a finalidade do vereador na nossa cidade? Nós vamos falar um pouquinho dessa situação, porque estamos vendo que os nossos vereadores de Belo Horizonte estão deixando a desejar, estão deixando de fazer a sua obrigação, que é fiscalizar o executivo para que o executivo possa fazer um bom trabalho na cidade. Estamos vendo que isso não vem acontecendo há muito tempo na nossa cidade. Hoje, lendo no período da manhã, vendo um projeto de lei que ia ser tramitado na casa, mas está parado há anos, que não tem nenhuma importância para os nobres vereadores que se encontram na casa, que é a PL 53/2017. É uma PL muito interessante que ajuda o operador do transporte coletivo, que ajuda o motorista do ônibus, que diminui o risco do motorista de ônibus que tem hoje excesso de funções. Por que esse projeto de lei está parado até hoje? Por que essa lei, essa PL, não passou e não foi para frente? Será quais são os objetivos de deixar ela parada? Sendo que o transporte público em Belo Horizonte não tem nenhuma evolução perante essa situação. Vimos que foram retirados mais de 6.000 trabalhadores do transporte coletivo. Existe uma lei municipal 10.824 que prevê o cobrador dentro do transporte coletivo. Mas essa PL, ela ia entrar com um valor maior, que ela deixa bem claro na sua regulamentação que o cobrador é necessário em qualquer transporte público. É necessário o motorista e o agente de bordo, em qualquer horários, porque a Lei 10.824 ela é muito falha em alguns sentidos, ela deixa algumas brechas e vimos que o Poder Legislativo e o Poder Executivo não cumprem a sua obrigação, que é de fiscalizar e de cobrar a obrigação das empresas do transporte coletivo, que retorne o cobrador para dentro do transporte coletivo, que passa a dar um atendimento melhor para a população. Em cima de várias dessas situações que vêm acontecendo, a população ainda vai ter de pagar um pouco mais caro a tarifa, porque vai ser gerado um subsídio de 237 milhões, aonde que esse aporte vai atender às necessidades das empresas e elas vão voltar a atender a população como deve ser atendida. Mas fico as minhas dúvidas e fico as dúvidas e a cabeça pensando constante. Se as empresas não estão cumprindo agora que foi feito um contrato que sempre favoreceu a eles, um contrato que sempre gerou benefício para as empresas do transporte coletivo, aonde que elas predominam o transporte e não criam nenhuma melhoria de evolução para o transporte, será que com esses 237 milhões e com a Câmara Municipal sempre agindo da forma que age hoje, nunca cumprindo com as suas obrigações, será que isso vai funcionar? Será que isso vai ser útil para a população? Será que isso vai ser bom para a população? Gente, sabemos que as empresas passam por um processo difícil pela alta do diesel e pelas inflações e pelo que vem acontecendo no nosso município. E estamos vendo que isso tudo que está acontecendo é por ingerência de alguns parlamentares que passaram na nossa cidade e deixou a desejar. E hoje a nossa cidade se encontra da forma que está.
a nossa cidade se encontra-se abandonada, tanto no transporte coletivo, quanto em outras demandas da nossa cidade. Então, essa é a dúvida, né? No decorrer do vídeo, vocês vão ver algumas leis que estão paradas, alguns projetos que estão parados e alguns que teve alguma evolução. Deixa lá os comentários se foi importante para você esses projetos que foram aprovados e o que eles trouxeram de benefício em geral para a população. E vimos o ex-secretário do Márcio Lacerda falando que a cidade se encontra-se abandonada depois da pandemia, que Márcio Lacerda foi o único prefeito que caminhou pela cidade e fez algumas melhorias. Vimos que a população em situação de rua em Belo Horizonte triplicou depois da pandemia, aonde que várias pessoas saíram da sua cidade com rumo a Belo Horizonte querendo uma melhoria de vida, mas com as dificuldades que foram criadas na pandemia e pelos fatos que aconteceram na pandemia, essas pessoas chegaram a morar na rua e não conseguir retomar a sua vida. Várias famílias que tinham teto, que conseguiam manter as suas despesas, depois da pandemia e depois da tirania do ex-prefeito, a cidade se tornou um caos. Por todos os cantos que você anda pela cidade de Belo Horizonte, você vê várias lojas vazias e vários moradores em situação de rua abrigando próximo a essas lojas. Estamos vendo em toda parte da cidade acampamentos de moradores de rua, acampamentos de pessoas que perderam tudo, que nessa pandemia não tiveram oportunidade de conseguir retomar a sua vida normalmente. E a pergunta que eu fico, será por causa de que acontece isso? Quais foram as políticas públicas que foram criadas para ajudar essas pessoas que moram nas ruas? O que foi feito de melhoria nos abrigos, que são dois, o Tia Branca lá na Floresta e o Abrigo São Paulo? O que foi feito para melhorar a vida dessas pessoas que moram em situação de rua? Qual o caminho que a prefeitura está tendo e está tomando para ajudar essas pessoas? O que as regionais estão fazendo? O que os nobres vereadores estão fazendo para ajudar essas pessoas que estão em situação de rua? Então, estamos vendo que a cidade passa por um processo de calamidade. Não adianta eu só apontar os problemas da cidade e não trazer solução. Em 2021, no mês de novembro ou agosto, não sei, foi tramitado na casa alguns trabalhos para amenizar essa situação e tirar esse impacto negativo que estava sendo criado na cidade. Então, essa situação não pode continuar. A cidade não pode continuar sendo e passando por essas dificuldades. A cidade tem de crescer e evoluir. Estamos vendo que Belo Horizonte está tendo um retrocesso muito grande nessa situação. Estamos vendo que a cidade não caminha, que a cidade não evolui, que a cidade não melhora, que a cidade tem sim as suas dificuldades, que a cidade tem os seus impactos negativos causados por essas circunstâncias que vêm acontecendo na cidade. No decorrer do vídeo, vocês vão ver a maior parte da cidade onde que está sendo tomada por pessoas em situação de rua, aonde que entre essas pessoas o alcoolismo e as drogas sempre prevalecem. Essas pessoas não têm um apoio psicológico e emocional para conseguir sair dessa situação difícil que vive hoje. E essa semana vendo uma reportagem interessante, falando mais uma vez da UPA Norte, onde que o ex-prefeito conseguiu encaminhar que a obra tivesse uma evolução
que o projeto saísse do papel, que a UPA Norte fosse aberta. Mas essas reclamações só estão vindo a público agora. Mas bem antes da UPA ser inaugurada, a UPA já vinha com alguns problemas técnicos e com alguns problemas estruturais, aonde que na pandemia mesmo, a UPA Norte tinha dificuldade, que o seu raio-x ficou vários meses sem funcionar e trazendo dificuldade para aquelas pessoas que tinham sintomas de Covid, que muitas das vezes tinham de sair da UPA Norte e ir até a UPA Velha para fazer o seu exame de raio-x. Esse colapso na saúde, ele vem acontecendo há muito tempo, por falta de ingerência e falta de competências dos nossos vereadores, que não fazem a sua obrigação, que é fiscalizar e ver o que está acontecendo de verdade nas UPAs. Estamos vendo que as UPAs hoje, elas carregam uma sobrecarga muito grande pela falta de hospitais públicos na nossa cidade, por falta de estruturas grandes públicas em Belo Horizonte. Então vemos que o Hospital da Criança está sobrecarregado, vimos que a Santa Casa está sobrecarregada e nenhuma evolução nesse período do ex-prefeito foi criado de melhoria na saúde. Só foram feitas coisas de tampão, só foram feitas processos, só foram feitas coisas emergenciais, nada estrutural que melhorasse a situação da população. Vimos que alguns lugares que davam atendimento à população em conjunto com a prefeitura pararam de gerar esse atendimento. Vimos que alguns hospitais filantrópicos começaram a atravessar momentos difíceis por falta de políticas públicas criadas para a saúde, de falta de evolução para a saúde. Então vimos as dificuldades que as UPAs vêm passando. Não é de hoje que isso acontece, só não é divulgado para a mídia. A mídia não consegue ver como que a cidade ficou abandonada. Foram criados, sim, vários emergenciais, né? O Hospital Célio de Castro voltou a atender na pandemia, mas não foram feito nada estrutural para melhorar a vida da população. Não foi feito nada assim concreto, que não adianta eu montar uma estrutura sendo que eu não tenho o trabalhador, que eu não tenho a operação, que eu não crio uma estrutura em cima disso. Então, vimos que várias pessoas da saúde vêm passando por dificuldades, tanto física e emocional, aonde que foram geradas várias dificuldades. Isso que está acontecendo na UPA Norte não é de hoje, é de vários tempos. Tem vídeos meus mostrando o que vem acontecendo na UPA Norte, a situação que vem acontecendo na UPA Norte. Os atendimentos ruins, os atendimentos demorados, não por causa da equipe que está lá dentro, sim pela a dificuldade, vou tentar achar o nome aqui, a dificuldade humana para fazer aquele trabalho, porque não foi feito o investimento correto naquela UPA. Então eu venho perante esse vídeo cobrar dos nobres vereadores que vão até as UPAs, vão fiscalizar, vão fazer a obrigação dos senhores, saber o que está acontecendo, como que está a escala médica, se a escala está completa, o que está acontecendo com o médico. Será por que ele não está trabalhando? Será o que está acontecendo com esse médico? Será que ele está com problema emocional? Será que ele está com alguma dificuldade? O que está acontecendo com esse médico? Então, precisamos mudar a forma da política em Belo Horizonte. Esse ano é um ano eleitoral, então é um ano de você parar e prestar atenção em quem você vai votar, em quem você vai escolher para te representar, em quem você vai escolher para estar ali falando por você lá na Assembleia de Minas, quem vai estar falando por você lá no Senado, quem vai estar falando por você lá na Câmara dos Deputados, quem vai estar te representando de verdade, que vai estar fazendo as suas vontades. Muito obrigado a todos. Eu peço que curtam o canal. Entram lá, gente.
ajude no crescimento do canal. Dê o like, que é muito importante, mas inscrevam no canal para a gente poder estar trazendo mais conteúdos diversos para vocês e poder estar falando de mais coisas. Ajude lá, deixe seu comentário, é muito importante. A gente está sabendo as necessidades da sua região, saber o que os vereadores fizeram de melhorias na sua região. Fala BH. Fala BH. Fala BH.